Continuando o cenário político de hoje, o nosso entrevistado é engenheiro e está organizando a exibição do filme O Jardim das Aflições aqui em Mossoró, que é baseado numa obra do filósofo Olavo de Carvalho, e está conversando aqui com a gente sobre o avanço do conservadorismo no Brasil, suas ideias, as suas perspectivas agora nesse atual contexto que o nosso país vive. Você participa pelo telefone, mandando um recado, ou nas redes sociais, conversando aqui comigo. Os contatos já estão aí na tela. Vamos ver essa semana, amanhã, especificamente, o Brasil deve parar, até porque vai ser transmitido ao vivo, o julgamento do ex-presidente Lula no TRF4. O ex-presidente Lula ele já foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses. Foi condenado à prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato. A sentença de 12 de julho de 2017, ano passado, foi do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, que envolve aí pagamento de propina do Grupo OAS a agentes públicos em troca de contratos com a Petrobras, a questão lá do apartamento triplex. E, Carol, a partir de manhã, tem início aí uma verdadeira batalha que a gente vai acompanhar ao vivo, com transmissão do TRF4 pelo YouTube, pelas principais emissoras de TV do país, inclusive um conglomerado de jornalistas e comunicadores populares de várias regiões do país. Eles estarão abastecendo o site que é o Com Lula em Poa, portoalegre.com.br, Com Lula em Poa. Quem quiser vídeo, fotos, é só ir acessar lá. Aqui do Rio Grande do Norte tem aí pelo menos 3 agências de notícia aí desse sentido de comunicação popular, que é, no caso, a agência Saiba Mais, Mídia Ninja RN e Arretadas, e também o programa Mortadela ou Caviar. Esse pessoal está transmitindo tudo a partir, logo de manhã cedo, já começou, na verdade, uma transmissão aí dessa preparação, e vai realmente ser movimentada essa quarta-feira, muita coisa a ser dita, a ser ouvida, né? O ex-presidente Lula já chegou em Porto Alegre, vai participar de um ato público hoje, lá na cidade. A rotina da cidade de Porto Alegre já foi mudada. Hoje, a partir do meio-dia, já houve interdição de algumas ruas, mudanças nos horários de alguns órgãos, no funcionamento de alguns órgãos lá na cidade. Então, de fato, tem sido visto como um momento que pode ser que mude a história do nosso país realmente. O fato é que é complicado falar desse momento, falar do ex-presidente Lula, falar desse julgamento que vai acontecer, porque ou é muito amor ou é muito ódio, Fonulfo. Qualquer coisa que se fala está pendendo para um lado ou para o outro, inclusive dos próprios juristas que analisam os casos. Todos têm sua opinião pessoal. O próprio direito entra em contradição. Eles têm argumentações para os dois lados que definem que é justo ou que não é justa a sentença ou os argumentos contra o ex-presidente Lula. O fato é que, realmente, esse julgamento que vai acontecer amanhã pode modificar, sim, a história em relação à candidatura ou não do ex-presidente Lula. Mas, a partir de uma possível condenação amanhã, ele não sai preso. Muita gente pergunta isso. Ele ainda vai ter direito de recorrer, ainda tem direito de entrar com embargos declaratórios, embargos infringentes, outros dispositivos na justiça. E eu acredito, Vonúvio, que o PT, o ex-presidente Lula, sua defesa, estão trabalhando para levar essa situação até o seu registro de candidatura e sua participação nas eleições esse ano, mesmo que seja sob uma incerteza jurídica, como a gente, inclusive, tem acompanhado. Os moçoroenses já sabem muito bem o que é isso. Não existe certeza sobre se vai ser condenado ou não. A incógnita do dia de amanhã vai ser esta. No entanto, a certeza do ex-presidente e também dos seguidores do lulismo, todos os integrantes do PT, é que na quinta-feira vai ser feito o lançamento oficial da pré-candidatura Lula Presidente 2018, com o discurso "Eleições sem Lula é fraude". E registrando também que existem movimentações contra Lula.
Estão também lá em Porto Alegre, em outros locais no país, movimentos pela prisão do ex-presidente Lula estão acontecendo pelas ruas. E amanhã, certeza, a gente traz para você o que foi que aconteceu durante esse dia e se existiu alguma movimentação nesse sentido aqui em Mossoró. Agora a gente continua nosso bate-papo com o Pedro Carlos, que é engenheiro, está falando aqui sobre o avanço do conservadorismo no país. Vou pedir sua opinião, Pedro, sobre essa questão de Lula. Como é que você vê o fato desse julgamento, esse dia marcante que vai ser esse 24 de janeiro de 2018 para o país e o fato de Lula ainda estar em primeiro lugar nas últimas pesquisas que foram feitas e divulgadas? Eu tenho, em relação a esse assunto, eu prefiro adotar uma postura de prudência, porque eu não sou da área jurídica, então eu temo fazer qualquer tipo de avaliação jurídica, porque jurista não sou. Então, eu vejo que há uma tentativa, no caso do julgamento do ex-presidente Lula, de politizar o julgamento dele. E politizar em ambos os lados, né? Ou seja, se você é lulista ou petista, você acredita que ele é inocente e não há provas. Se você for opositor de Lula, você acredita que ele é culpado e que sobram provas. Então eu vejo que dos dois lados não há um embasamento jurídico e eu acredito que está se fazendo uma espetacularização desse julgamento, que é, na verdade, lembremos, o julgamento de um cidadão comum brasileiro. Ele é ex-presidente, tem seu nome na história do Brasil, ou boa ou má, mas tem seu nome registrado, foi presidente durante 2 mandatos, mas ele é um cidadão comum e eu acho que é ruim para a justiça brasileira passar a impressão de que existem pessoas acima da lei. Olavo de Carvalho disse numa entrevista ao Estado de São Paulo de que Lula não ganharia nem eleições para a Prefeitura de Catolé do Rocha, na Paraíba. E falando sobre Lula, você acredita que uma eleição sem Lula é fraude? De forma alguma, caso a Justiça o julgue culpado. Na verdade, ele já foi condenado em primeira instância e eu acredito que isso, por si só, já deveria colocar em todos os brasileiros, todos os eleitores, uma incógnita enorme a respeito desse nome. Porque ele já foi condenado em primeira instância. Imagine você dar seu voto a um, até agora, condenado da justiça, né? Temos aqui a participação de Roberto Kennedy, do Santa Delmira. Ele pergunta ao entrevistado: na sua opinião, qual a influência, tanto na obra quanto na ideologia de Olavo de Carvalho, na atual conjuntura nacional? Olavo tem uma importância enorme em tudo isso que a gente está vivendo, porque durante anos Olavo falou sozinho, ele denunciou as fraudes do PT, ele denunciou o debacle cultural e intelectual brasileiro. Ele teve obras de impacto fortíssimo, como O Imbecil Coletivo, de 1996, que causou um estardalhaço. Ele é um grande crítico da universidade, porque não há como negar que há na universidade uma hegemonia de pensamento esquerdista. Então, ele sempre foi um crítico disso. E em tudo isso que está acontecendo, o Olavo tem uma participação essencial, porque ele realmente foi taxado como teórico da conspiração durante muitos anos, mostrava todas as evidências, todos os documentos, e ninguém acreditava. E foi só quando não tinha mais o que esconder que todo mundo começou a falar o que ele já vinha falando há décadas. O Paulo, do Abolição 2, parabeniza aqui o programa e também o entrevistado. Diz que todos estão muito bem preparados. Um abraço, Paulo, aqui pela participação. Nós temos aqui a participação do André Leite, advogado daqui do Nova Betânia. Ele disse que está acompanhando o programa Cenário Político com a participação do amigo Pedro Carlos e sentindo-se orgulhoso com o avanço da filosofia do professor Olavo nos meios de comunicação locais. Aqui a gente dá espaço para todo mundo, viu, André? E nós temos aqui também a participação do Carlos Júnior. Ele diz: os conservadores querem impor uma espécie de teocracia no Brasil. Vocês entendem alguma coisa do pensamento liberal? Sim, como eu já falei, o conservadorismo abrange o liberalismo clássico, liberalismo econômico, né? E o liberalismo econômico é diferente do progressismo liberal,
que o progressismo liberal é uma posição de esquerda, classicamente uma posição de esquerda. Mas não acreditamos numa teocracia, mas acreditamos que um Estado laico ele não pode ser espiritualmente vazio. Então, se você pegar a nossa Constituição, que já vige há 30 anos, estão ali positivados vários princípios que foram, na verdade, retirados da tradição cristã. Então, não há problema em que um Estado se funde em tradições religiosas, desde que essas tradições promovam o bem, né, a paz, como o cristianismo sempre promoveu. A gente tem aqui algumas participações, vamos lá. O Antônio José Domingos da Silva diz: comum sou eu, Lula do Brasil está na história. Muito obrigada por sua participação. Vou primeiro fazer uma pergunta minha aqui para poder fazer uma leitura prévia, para depois não cair em besteira, né? Não cair em armadilha. O pessoal aqui está em polvoroso. Em relação a... ponto que você tocou no bloco anterior, Pedro, de que as pessoas que estão na miséria, pessoas que realmente necessitam do Estado, têm sim ajuda no conservadorismo. De que maneira? Através de medidas diretas de auxílio mesmo. Só que a gente acredita que quando essas medidas são extrapoladas ou são usadas com fins eleitorais, isso acaba gerando um desequilíbrio financeiro no país. Esse tipo de política, infelizmente, cria uma espécie de dependência das pessoas em relação aos programas assistencialistas. Há uma diferença entre assistência e assistencialismo. O assistencialismo é você instrumentalizar a assistência que todo governo que se preze tem que fazer. Mas você não pode transformar a assistência, que é uma coisa importante, em sua bandeira política. Você concorda com as medidas do governo Michel Temer, Pedro? As medidas econômicas? Algumas, eu vi com bons olhos a reforma trabalhista. Acredito que a gente tem uma legislação trabalhista que precisa ser revista. Em relação a... Esse já foi um segundo estágio do governo Temer. O primeiro foi a questão da PEC dos gastos, né? Isso aí é importantíssimo, frear o crescimento do Estado, porque, em última análise, é ruim para todos. Agora está em pauta a questão da reforma da Previdência, e aí eu prefiro me abster, eu não tenho informações suficientes para julgar se essa reforma é positiva ou negativa, apesar de que eu reconheça que uma reforma é preciso ser feita. Essa ideia de que é preciso preservar a soberania, a questão da identidade, da cultura, não ter... preservar os bens, preservar o país, vai de encontro também com políticas internacionais? Como é que é isso dentro dessa ideia? Aí eu toco num ponto que eu acho que é a chave da questão, que é a diferença entre a globalização e o chamado globalismo, até um termo popularizado no Brasil por Olavo de Carvalho. A globalização é um movimento natural da humanidade, que é você... ter cada vez mais uma interação entre as culturas, entre as pessoas e entre os comércios. E o globalismo, a globalização, ela preza pela descentralização do poder. O globalismo é totalmente o contrário. O globalismo é um governo mundial com uma administração central que está acima das soberanias nacionais e que controla e orquestra o cenário geopolítico. Então, o conservador é a favor da globalização, do intercâmbio de informações e de culturas e de pessoas, mas é contra o globalismo. E no sentido da soberania nacional, eu acredito que faz parte de todo o país a preservação, as suas fronteiras, a sua cultura e as suas tradições. Então, eu acredito que a imigração sempre tem que haver. O Brasil é um país que tradicionalmente sempre recebeu muito bem imigrantes em toda a sua história, mas esses imigrantes devem se integrar no nosso conjunto cultural e não o contrário. A gente tem aqui a participação do Melquisedeque Kleber. Ele pede que você mostre alguma proposta concreta de política social assistencialista dita por Bolsonaro. Eu não tenho informação a respeito assim, de uma medida concreta, até porque acredito que ele ainda não esboçou nenhum tipo de programa ou nada disso.
Até porque não é oportuno, né? Não é a hora de fazer isso. A gente tem aqui a participação do Agnaldo do Aeroporto. Agnaldo, eu vou ler só uma parte da sua participação. Ele diz: imagine se todos que não gostam da maneira como Michel Temer conduz o Brasil fizessem o que esse cidadão faz, sair do país porque não gostava do PT. Você concorda com isso? Existe realmente uma turma que diz que principalmente ali, quando Dilma Rousseff ganhou a reeleição, quando ela foi reeleita, que deixaria o país porque o país não tinha jeito? Há 2 pontos aí. O primeiro é que existem outras razões de ordem pessoal que motivaram a ida do professor Olavo para os Estados Unidos. Então, não é só uma questão de birra em relação a um governo que ganhou. E a segunda questão é que toda a produção de Olavo Carvalho é para o Brasil. Então, ele está praticamente numa espécie de autoexílio, mas tudo que ele faz é para o Brasil, voltado para o Brasil. Todos os mais de 30 livros que ele escreveu são em língua portuguesa. Então, ele não abandonou o Brasil, como o nosso amigo deu a entender, mas ele sempre tem como foco o Brasil. Queria mandar um abraço para o Carlos do Nova Betânia. Gabriel, a gente já falou sobre o assunto que você perguntou. Tavani Leite parabeniza o entrevistado pela explanação do conservadorismo. Antes de me despedir, vou perguntar, você tem intenção de ser candidato a alguma coisa nessas eleições? Não, de forma alguma. É filiado a algum partido? Não. Aí. Tá certo, então. Pedro, muito obrigada pela participação no cenário político de hoje. Obrigado a oportunidade. Agradeço a todos. Só para registrar, repetir a data de exibição do filme, O Jardim das Aflições. Dia 29, próxima segunda, às 19 horas na UFES, auditório da PROEC, 1 quilo de alimento não perecível como entrada. Após o filme vai ter uma mesa redonda com um filósofo moçoroense. Obrigado, Pedro, a você de casa pela audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá. Um abraço para Josué Moreira, um abraço a todos vocês. Obrigada pela audiência. Amanhã, às 6h40, a gente se encontra. Boa noite. Cenário político. Oferecimento. Concrete. Tudo para a sua casa em um só lugar. A campanha Vale Mais Concrete está na reta final. São os últimos